Desde já, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Hoje, um Pavivi sem mimimi diferente. Pavi hoje está num evento, numa homenagem que deve participar e receber ali na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Já deve estar conosco, né, inclusive Pavivi, direto da Alesp, né, para contar o que acontece por ali. Por enquanto, a gente vai, né, desde agora, desde já, pedindo para você já deixar o seu like, fundamental. A gente tem batido aqui em todas as nossas jornadas, algo em torno de 8.000 likes, né, por transmissão. Se você puder, faz a diferença para a gente, deixando o seu like, né, deixando o seu joinha, os 3 Cs que fazem a diferença. E durante esses dias, nós estamos trazendo um novo C, um 4º C, que é o da sua contribuição, da sua colaboração com os nossos irmãos gaúchos, os nossos irmãos do Rio Grande, que estão precisando da gente agora. E aí, nós escolhemos alguns institutos, algumas instituições que têm feito a diferença no recebimento dessas doações. E um deles é o Instituto Arpia Brasil, ou Arpia Brasil. E você, desde já, eu vou fazer esse convite, se você quiser, se você estiver procurando o caminho para doar, né, a gente está orientando, inclusive foi uma orientação do Tenente Coronel Zuco, deputado federal, né, conversei com o deputado federal Maurício Marcon, também do Rio Grande, ambos disseram, Pittori, tá ok, pode pedir para o Instituto Arpia, e Walter Nagelstein, né, o Walter que já deve estar conosco também, citou o mesmo instituto para a gente dirigir ou destinar as nossas doações. Aliás, as notícias de hoje são impressionantes, né? Dos 497 municípios do estado, chega a informação que 397 dos 497, 397 municípios foram atingidos, né, pelas fortes chuvas. Temos também a informação que mais de 1.400.000 pessoas impactadas em função dessa catástrofe. Tem chuva prevista amanhã, entretanto, é para a faixa sul do estado já na divisa, e muita preocupação com relação às cidades de Pelotas e Rio Grande. A prefeita de Pelotas já orientando, inclusive, parte da população, né, moradores de uma determinada região da cidade de Pelotas, já orientando para que deixem, né, a cidade, enfim. A gente está muito preocupado do que vem pela frente, embora seja uma chuva prevista para um único dia, amanhã, quarta-feira, uma chuva que pode atingir 150 milímetros. Muita chuva para uma área já saturada, para uma área já alagada, para uma Lagoa dos Patos que não tem capacidade, né, de escoamento mais dessa água. Porto Alegre, por exemplo, a gente vai conversar com o Walter assim que ele conseguir entrar no programa conosco. Há uma estimativa que leve 10 dias para que a água consiga baixar em Porto Alegre, em algumas cidades próximas a Porto Alegre, a 50 quilômetros da capital, baixando 1,5 cm por hora, algo que está quase 5 metros acima. Então tem muita coisa para acontecer e a gente precisa ficar atento com as notícias. Eu estou muito preocupado também com o que está acontecendo em Brasília. Por quê? A gente vai discutir isso ao longo da jornada, antes de entrar na primeira pauta. A gente não pode esquecer quem está em Brasília. A gente não pode esquecer que ao longo desse 1 ano e meio, praticamente 1 ano e meio de governo Lula, toda vez que uma notícia ruim, tratando do governo, dos resultados do governo, tratando, né, de questões relacionadas à área da economia, questões relacionadas à área de corrupção, da comunicação, da gestão, cada notícia ruim do governo Lula era sucedida por uma cortina de fumaça. Infelizmente, eu posso até apontar questões envolvendo Polícia Federal, operações da Polícia Federal, enfim, cada notícia ruim que vinha de Brasília era sucedida por uma cortina de fumaça. E, por mais que pareça cruel, é um governo que encontra agora, nesta tragédia, cortina de fumaça suficiente para continuar fazendo o que está fazendo em Brasília. Então a gente precisa ficar atento também com as notícias que chegam do Planalto Central, que vão aparecer ali, né, no rodapé do jornal, no rodapé do site. A gente não pode esquecer que Brasília continua,
que Lira está ali, que Pacheco continua, que o Supremo Tribunal Federal é o mesmo e que Lula e sua equipe mostram absoluta incompetência na gestão do Brasil e numa gestão como essa da crise no Rio Grande. Então a gente precisa estar atento também com o que acontece agora em Brasília, sem se esquecer das cortinas de fumaça que são colocadas a cada notícia ruim promovida e produzida por esse governo que aí está. Vamos à primeira informação. Acredite se quiser, né? O Rio Grande do Sul pediu ajuda para o Uruguai. O Uruguai ofereceu lanchas, aviões, drones, mas o governo Lula dispensou. Olha o que está acontecendo. O governo Lula dispensou a oferta de ajuda do Uruguai por lanchas, um avião e drones para auxiliar no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O governador gaúcho Eduardo Leite pediu no último sábado, dia 4, ajuda às autoridades do país vizinho por apoio no resgate dos afetados pelas inundações. A solicitação envolvia o empréstimo de 2 lanchas motorizadas com as suas tripulações treinadas, 2 drones para a busca de pessoas em situação de isolamento com os respectivos operadores uruguaios e também de um avião de transporte, um Hércules. A aeronave serviria para levar as lanchas às regiões afetadas e também poderia ser usada para transportar doações humanitárias que estão sendo recolhidas no Uruguai. O governo do Uruguai deu luz verde para o empréstimo, mas houve uma negativa por parte do governo federal brasileiro sob o argumento de que os equipamentos não eram necessários no momento. Abre aspas. Recebemos a informação extraoficial de que o Comando Operacional no Rio Grande do Sul achou que não era necessário, fecha aspas, disse à Folha de São Paulo José Henrique Medeiros Pires, secretário executivo do governo do Rio Grande do Sul. Segundo Pires, já com a luz verde de Montevidéu, a capital uruguaia, a solicitação foi encaminhada à Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Itamaraty. Em nota, o Ministério da Defesa disse que o Comando Militar Conjunto declinou da oferta da aeronave por restrições para pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. Como é que o Bonner pousou lá ontem? O Brasil possui uma aeronave, uma KC-390, que atende à necessidade dos transportes, pois pousa em pista menor e transporta maior carga. O trabalho de resgate e apoio humanitário vem sendo feito com 243 embarcações e drones das Forças Armadas, fecha aspas, disse a Defesa em nota. Segundo Pires, representantes do governo gaúcho em Brasília, há outros aeroportos operacionais do Rio Grande com condições de receber a aeronave uruguaia. Pires participou ontem, segunda-feira, de uma audiência no Senado sobre a tragédia no estado. Durante a sua fala, ele mencionou a oferta uruguaia. Abre aspas, aguardamos agora que a Agência Brasileira de Cooperação autorize a entrada no Brasil de lanchas que foram disponibilizadas pelo Uruguai. Lanchas que estão prontas para embarcarem ao Brasil a veículos anfíbios que poderão ajudar, disse na audiência. Ele também citou, na ocasião, que a Agência Brasileira de Cooperação já tinha liberado o empréstimo de um helicóptero de salvamento, enfim. Olha, é inacreditável quando a gente ouve a Simone Tebet dizendo que os prefeitos, a gente trouxe ontem aqui no Pavivi, sem mimimi, que os prefeitos não vão receber dinheiro agora porque eles nem sabem do que eles precisam. Não estou reproduzindo textualmente, mas eu estou reproduzindo a essência da fala da ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet. A Simone Tebet disse que não precisa agora, né, as prefeituras não vão receber dinheiro nesse momento, mas ao seu tempo, porque os prefeitos não sabem ainda, precisa esperar baixar a água. A gente ontem aqui ainda falava para a Simone Tebet a situação de Mussum, por exemplo, uma cidade destruída mais uma vez, porque foi destruída em setembro e foi destruída novamente agora. Falamos de outras cidades, inclusive, como Eldorado do Sul, que tem uma situação talvez a mais grave de todas, uma cidade que praticamente foi varrida do mapa. A área central toda alagada em Eldorado do Sul,
um disparo de um alerta hoje da Prefeitura Municipal pedindo que a cidade seja esvaziada. Entretanto, a ministra do Planejamento e do Orçamento diz que agora não é hora de mandar dinheiro, vai chegar o seu tempo, porque as prefeituras ainda não sabem o tamanho do estrago. Precisa esperar a água baixar. Sendo que existem hoje campanhas acontecendo Brasil afora para arrecadação de recursos para um povo que precisa de água. Não tem água potável. De um povo que precisa de comida. De um povo que precisa de roupa, de cobertor, de colchão, de abrigo, de estrutura, de cidades que vão precisar serem reconstruídas na sua integralidade. Agora, esse é o governo que agora nega essa ajuda do Uruguai. E a próxima informação que eu trouxe aqui, embora a gente venha falar sobre Aniele Franco e a sua prioridade, né, eu vou antecipar uma informação sobre uma pauta que fala da Marinha Brasileira, que está mandando a sua maior, é a pauta 3, Gabriel, a Marinha do Brasil está mandando, só para a gente ter uma ideia, a Marinha do Brasil está mandando a sua maior embarcação, né, para a região. Só para você ter uma ideia, a notícia diz o seguinte: a Marinha envia para o Rio Grande maior navio de guerra da América Latina. Eu vou te contar, é importante você entender. Até para a gente perceber o seguinte: nega a ajuda do Uruguai, com helicópteros, com drones, lanchas, um avião, nega a ajuda do Uruguai, mas agora, olha essa notícia. A Marinha decidiu enviar o maior navio de guerra da América Latina para auxiliar a população do Rio Grande do Sul com embarcações para resgate, suprimentos de saúde e estações para tratamento de água. O navio aeródromo multipropósito Atlântico sairá, o verbo está conjugado no plural, está correto, tá? Sairá da base naval do Rio de Janeiro amanhã, quarta-feira, com previsão de chegada no Rio Grande do Sul no sábado. Acho que eles estavam esperando o show da Madonna acabar, eu não consigo entender. Ele deve levar, atenção, 8 embarcações de médio e pequeno porte. 8. 40 viaturas de cerca de 1.000 militares. Esse número foi atualizado, tá? De manhã, sabe quantos eram? Quantos militares? 200. De manhã eram 200, né? Agora atualizaram para 1.000 militares para auxiliar no resgate às vítimas das enchentes. A Marinha ainda usa 8. São 397 municípios atingidos. 397. A Marinha está falando de 8 lanchas. 8 lanchas. Está falando de quase 2,5 homens por cidade atingida. 2,5 homens por cidade atingida. Então, essas 8 lanchas servirão para transportar famílias desabrigadas pelas chuvas. Acho que o Pedro Scooby está fazendo mais do que a Marinha inteira, né? Comandante da 1ª Divisão da Esquadra, o contra-almirante Nelson Leite, coordena a operação no Atlântico e disse que o navio servirá como uma grande base logística para a operação. Não tem um descompasso de tempo aí não, turma da Marinha? Não tem um descompasso de tempo aí não? Vocês não estão atrasados, não? Saindo amanhã para chegar sábado, tá tudo bem com o relógio da Marinha? Outra coisa que nós apuramos é que a Marinha tem hoje, no seu contingente, no seu efetivo, enfim, 74.868 homens. Eu repito para você, a Marinha do Brasil tem hoje no seu efetivo 74.868 homens. Sabe o que significa isso? Significa que dos 74.868, a Marinha decidiu enviar apenas 200 hoje pela manhã. Há cabimento. A notícia inicial, essa é atualizada, hein? A notícia inicial falava de 200 homens, agora 1.000. 200 homens, dava meio homem por cidade afetada. Meio homem. Não sei como eles iriam dividir.